Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Bem-vindos mais uma vez todos nós e todos que aqui reinam e de que fazem parte do conjunto da obra. No interior deste portal da ficação pleito ecumênico da verdade e de que fazem parte desta obra. Apenas fantasiados de invisíveis, já que a invisibilidade de seres espirituais como todos vós, pleiteando em si mesmo de todos que aqui estão, por algo que será esse algo, do que pleiteamos todos nós, do que pleiteiam todos vós, do que pleiteiam a vigília natural e simples desta natureza que somos e reinamos nesta orbe, consignado à visibilidade, invisibilidade, visibilidade, invisibilidade. E cada invisibilidade, cada plano, e cada entre planos, vivências múltiplas, de acordo com sua sonoridade, com a sua potência divina, de acordo com tudo aquilo que possa estar claro com relação a isso e tudo que possa estar escuro, tudo que possa estar projetado em impressões gigantes e imensas que predominam e realizam a obra da vida e da manifestação da vida, onde que seja. Isto quer dizer nesta orbe, já que filhos da natureza humana e espiritual estão espalhados por muitas orbes. A predominância desta orbe significa de seres da natureza humana e espiritual que estão em demarque de evolução. Dentro do plano da reencarnação, então, naturalmente sois encarnados, e naturalmente do que podemos tratar desta vigência, sois encarnados. Não obstante de tudo que podemos tratar dos desencarnados, de todos os seres invisíveis, dos espíritos que são vós e dos espíritos que são todos que estão aqui, sois encarnados. Quer dizer que a predominância máxima do que podemos tratar aqui, tanto para vós encarnados como para desencarnados, é que sois encarnados. A visibilidade de encarnados, o tatear de encarnados, toda a sensibilidade possível dentro desta natureza muito próximo, mas muito próximo da natureza de todos os seres que reinam nesta terra também, muito próximo de qualquer mamífero, e muito próximo também de outros reinos e de muitos reinos, abaixo e acima. E neste conteúdo, filhos desta vida existenciais, de que sempre tratamos do fundamento absoluto, de que como poderíamos ir para frente sem tratar deste fundamento, são existenciais, indiscutíveis. Bom, se conhecer alguém que não é existencial, trata conosco. Se conhecer algo em detrimento daquele que se expressa através de um ser encarnado que aqui está e que não seja existencial, também nos apresentaremos, porque todos somos existenciais. O não existencial não se faz
O não existencial não tem a expressão, nem a manifestação. Então, sois a própria possibilidade em si mesmo desta possibilidade e desta manifestação. Sois manifestantes, então, já que se não houvesse, era como uma cadeira vazia de um manifestante ou de um existencial. Então estamos falando dos seres encarnados nesta terra, que sois todos vós. E todo este aqui também. E de que, por assim dizer, daquilo que possamos ter uma pequena luz que possa ver do que significa estar encarnados nesta terra, podemos estar arrepiados inteiro de saber que estamos em posse de manifestação de um organismo físico, orgânico, bem próximo daquilo que seja a manifestação de seres que não são da natureza humana e espiritual. Só que com uma diferença, com um agravante imenso, que sempre tratamos disto. Olha, o que nos diferencia? Podemos dizer o que nos diferencia é que somos seres civilizatórios. Temos uma civilização proeminente há muitos séculos e milênios, formatada desde o princípio que chegamos aqui nesta terra. E no primeiro passo, organizaríamos daquilo que entra para nós, de que nos sustenta constantemente a organizar, organizar-se neste plano, de que já vieram de outros planos a realizar a obra que só poderíamos ser civilizatoriamente. Só poderíamos acrescentar daquilo que poderíamos dizer de que somos civilizatoriamente. Então, seres encarnados nesta terra, vós, todos aqui, seres desencarnados do espírito, natureza humana e espiritual, muitos que estão aqui, só conseguem saber de si mesmos civilizatoriamente. E como isto é uma ordenança, fabricamos a possibilidade civilizatória desde o princípio, desde a minúscula possibilidade civilizatória até essa maiúscula possibilidade civilizatória. Ora, diz respeito, então, que o que diferenciamos dos animais que estão nesta terra, mamíferos que estão nesta terra, porque sois mamíferos, somos mamíferos e bípedes, mamíferos. Apenas isto. Se deixar e a possibilidade de nossa velocidade, somos bípedes, mamíferos com uma velocidade tão inferior que poderiam tornar-se alimentos de muitos animais, de muitos animais. Então, nesta qualidade inferior, física e orgânica, infinitamente inferior, teríamos que nos ajustar civilizatoriamente dentro da possibilidade da sobrevivência etérica. Sobrevivência etérica é aquela que diz respeito ao organismo e ao fundamento etérico. Fundamento etérico de um mamífero é prover a espécie absolutamente, perfeitamente, dentro de uma equação mais do que exata, maravilhosa, porque dentro desta equação de um mamífero é absoluta. Nada há de contestar. Nenhum mamífero herbívoro vai trazer para o seu filhote uma lasca e um pedaço de carne. E nenhum animal desta terra carnívoro vai trazer algum tipo de pasto para seus filhotes. É absoluto, é indiscutível. E faz com perfeição, desde que nós, da natureza humana e espiritual, não os perturbe de tal modo de que até seu instinto possa ser perdido. E quando fazemos um animal perder o instinto, batemos palmas e celebramos porque somos o máximo. Conseguimos separar da mãe e do bezerro e facultar a possibilidade de sustentá-los diferentemente. Então somos aplaudidos cientificamente. Então, de que tamanho significa todos nós nesta terra? E significa também que este ser da natureza humana e espiritual, antes de reconhecermos civilizatoriamente, quer dizer,
dentro de suas construções, dentro da escrita e dentro de todas as artes, de toda a política, de toda a economia e de tudo mais. Antes existiam seres que estão desaparecidos, não deixaram marcas, não deixaram passos, não deixaram nada, apagaram tudo como se nunca tivesse existido, e que tinham um facilitador enorme de estar encarnado e desencarnado. Encarnado e desencarnado. Então, o que seria, para todos nós do que estamos tratando, de maior importância? Sermos um ser civilizatório, minúsculo, insignificante, perante uma civilização imensa, ou termos uma potência capaz de estarmos encarnados e desencarnados ao mesmo tempo? E de que estar encarnado e desencarnado não haveria necessidade da proeza, da proliferação. Então, já eram seres da natureza humana e espiritual que estavam providos de manifestação e de existência independente da procriação. Então, nós decaímos o suficiente para ficarmos seres totalmente como encarnados, só sabendo de si mesmos como civilizatórios. E ainda mais do que isto, tornamos involutivos, não evolutivos, ao alcançar a possibilidade de mamíferos que trazem outros seres através disto. Escandalosamente perdidos dentro da proeza máxima do que realmente nós somos, como um milagre, e que este milagre não tem limite. Então, de que tamanho qualquer um ser, de todos esses bilhões de seres que nesta Terra, tem por si só um milagre? Se não estiver na cadência civilizatória, for grande civilizatoriamente, medíocre civilizatoriamente, miserável civilizatoriamente, quer dizer que era muito natural os espíritos se manifestarem. Espíritos se quer dizer seres da natureza humana e espiritual que não estavam mais encarnados, estavam desencarnados. Ora, se sois todos vós mortais, o tamanho disto é do tamanho gigantesco, porque num instante, desde que cheguem até que saem, é uma questão minúscula da qualidade misteriosa do tempo desta Terra. Então, condicionante a isto, será que evoluímos civilizatoriamente? Ou a civilização evoluiu e o ser da natureza humana e espiritual involuiu? Cada um por um. Um por um. Constamos todos. Constamos uma cidade, constamos um país. Constamos historicamente uma civilização inteira. Constamos geograficamente. Temos todos os postulados dentro deste civilizatório trazidos para nós e pegamos de presente, e pegamos de presente, e pegamos de presente. Será então que evoluímos ou evoluímos? Quer dizer que existia uma evolução do ser, do indivíduo ser. Uma involução onde tornou-se civilizatoriamente ser, que a partir disso não saberia o que poderia ser o indivíduo que não fosse civilizatório. Como seria? Mas estar civilizatório, estar aclamado civilizatório, intelectualmente civilizatório, somos aclamados num palco gigante, e quanto mais intelectuais nós somos, infinitamente mortal do que são, infinitamente insensível à proeza do espírito, insensível em totalidade do que significa, além do civilizatório e daquilo que é uma factualidade.
absolutamente mortais. Então, de que tamanho estamos? Então, civilizações anteriores, muito anteriores, estiveram aqui. E eram seres onde a potência individual do ser era mais importante, totalmente, muito mais importante do que qualquer capacidade civilizatória, associativa e civilizatória. Então, olhem do que nós estamos tratando. Então, saibam, esta manifestação que está aqui era tão natural que estava em qualquer esquina. Então, praticamente não existia mortalidade. Morávamos um tanto neste lugar, depois morávamos um tanto em outro lugar. Absolutamente desperto. O que significa mortalidade para nós, dentro de nossa sensibilidade civilizatória? É absoluta. E o discutível dela só nos deixou o discutível. Não a proeminência, nem a verdade, nem a vida e nem a possibilidade de sabermos diretamente o que é, pois que ninguém sabe o que é. Então a revelação disto não nos faz maiores, porque maiores civilizatoriamente todos sabem o caminho, ou o descaminho, ou a impotência do caminho, todos sabem disto, da miséria, a tudo que se diz de prosperidade absoluta, civilizatória, de que se pegar um ser individual na miséria e um ser profundamente dono deste planeta, não haverá diferença nenhuma, nem no fio de cabelo, é só tomar um banho e acrescentar alguma coisa. Neste edifício, nisto que tratamos, não é para ficarmos melhores civilizatoriamente e intelectualmente. É para ter a revelação de que, em primeiríssimo lugar, dentro do fundamento, nós somos seres que, dentro do que entendemos do que somos, e de que entendemos até que somos uma particularidade, que somos um indivíduo, de que este indivíduo pensa por si mesmo, sabe por si mesmo, conhece por si mesmo, copula por si mesmo dentro daquilo que possa gerar. Será que é isto? Então, na proeza de que toda esta multiplicidade de seres civilizatórios, somos um deles simples, somos um ser civilizatório simples. Seremos aplaudidos quanto melhor estivermos dentro deste civilizatório, e menor do que estivermos se todos os recursos civilizatórios que temos são poucos, daquilo que entra em nossos bolsos externos. Tire os bolsos externos, tire o civilizatório e tentem reconhecer-se. Tentem. Então, nesta progressão, do que tratamos exatamente todos onde estamos aqui, incluso estas que se manifestam aqui. Não mais do que isto, tudo mais do que isto. É o que implora a natureza externa, é o que implora todo o civilizatório, para que fiquemos mais civilizatórios ainda. Então saibam, bem lá atrás, muito lá atrás, não se soletrava papai e mamãe, nem titio. Se soletrava assim mesmo. Depois ficamos a partir do civilizatório bem antes, onde poderia multiplicar a espécie como um mamífero, porque já que seres souberam realizar esta obra.
Então, no indicativo deste portal da vivificação, pórtico, onde há uma porta que se abre e tudo que se indica, tudo que intenta, tudo que envereda é a vivificação. Se for a vivificação, então olhamos para trás e o que retira a vivificação? Este é o fundamento desta coisa tão simples, o que significa isso. Um pleito ecumênico da verdade. Este pleito ecumênico está no interior, não no exterior. E o pleito ecumênico da verdade, de que reina o interior, significa de que há nesta terra, de milhares de anos, muitos pleitos, muita conjunção de seres que pleiteavam conjuntamente algo muito maior do que ficar importantes na civilização. Pleiteavam algo em afoito, em desespero, o que estava além disto. E se tratando do indicativo, do que se possa tratar do espírito. O espírito é aquele, fundamentalmente, que não morre e que não é mortal, de que não nasce como mamífero, nem de mamífero, e nem de bípede. Ele é absolutamente imortal, que nem poderíamos dizer imortal, porque não caberia a mortalidade. Quer dizer que tamanho, quando sairmos desta terra, poderemos dizer que somos um espírito. Então, vamos dizer para todos vós o que significa isso. Significa que como saímos daqui, saímos civilizatoriamente. Com papai, mamãe, tio, sobrinho, neto e bisneto. E tataraneto. Saímos com todas as impressões idênticas de mamíferos. Então, se temos um poder imenso no básico, de que faz copular o homem da natureza humana e espiritual nesta terra, para trazer outros seres, atavicamente, aqui. Lá não. Lá é outra coisa. Então, mas lá se procura a mesma coisa. Então a impressão é a mesma. Vaga com a mesma impressão. Vaga com a mesma impressão. A possibilidade de saber do que é o espírito que sois é que quando todas essas impressões carnais desaparecem, com as impressões totais do que habilita a vossa vida em vossas famílias e do que habilita em vossas vidas civilizatoriamente, quer dizer que a evolução para atingir de fato o que sois, será que tudo se diz que uma evolução espiritual, parece que é o contrário, está de cabeça para baixo. Parece que toda a nossa evolução significa civilizatória. E mesmo quando saímos daqui, civilizatoriamente procuramos. Então saibam, há pouquíssimos encarnados aqui. E agraciados de estarem aqui, já que tratamos com milhares de desencarnados, de que dentro de suas impressões e dentro de cordões, dentro de laços estão entremeados e de repente já estarão aqui de volta, não sabe nem por que vem e nem por onde vem, se é de cima, se de baixo. O que sabe é que de repente cai por terra e respira. E seres que estão totalmente cônscios disto, absolutamente cônscios disto, e da corresponsabilidade disto e do que caminharam, e dentro da corresponsabilidade disto que caminharam, tem o ensejo de realizar a obra, de desfazer os fios, tirar os fios que estão por toda parte desta teia gigantesca. E existem outros seres com uma velocidade muito maior do que se identifica a qualidade do que para que foram criados, onde o milagre começa a existir e onde, numa velocidade a maior, neste milagre, reconhecem-se como espíritos. Como é? Precisa estar lá. Então, estamos tratando com todos vós.
Mas os grandes eleitos são aqueles que são fantasmas, que tratamos como espíritos da natureza humana e espiritual, mas pode estar em todos os ensejos possíveis, como todos vós sois da natureza humana e espiritual. Que ensejo e impressão estão as vossas vidas? Que predomina todo dia, de que vai embalar o vosso intento de vossas vidas, todos os dias. E se disser que precisaria ser outro, somos tomados por algo que são donos de nós. Vamos dar os passos iguaizinhos. Vamos ter os mesmos trejeitos. Vamos ter a mesma voz, o mesmo fundamento e tudo ou mais, como se andássemos em círculo incessante e que terminaria no mesmo círculo. Diz respeito que tão pouquíssimos encarnados estão aqui, porque isto não é interesse nenhum dos seres da natureza humana e espiritual, civilizatórios, interesse nenhum. O interior é que ele embarque mais ainda nesse civilizatório, que tenha proeminência muito maior, que venham aqui para ter algo, um auspício melhor na vida externa, uma saúde melhor na vida externa. E que tudo aquilo que é da vida externa, amanhã esteja um pouquinho melhor. E lutaremos bravamente para que esteja um pouquinho melhor. E o ensejo será permanente. Então, já dissemos como é lá? É assim. Então esse espírito da natureza humana e espiritual que sois vai levar as impressões do que está aqui. Vão lutar e velejar pelas impressões que estão aqui. Que tamanho evolutivo ou involutivo todos esses bilhões de seres da natureza humana e espiritual, que por acaso encarnados representam, né? E como encarnados, todos nós, como representam encarnados, isto não é algo que vamos tratar conosco como nada. Porque estar encarnado aqui é um auspício em todo o plano, em toda a inteligência maior, de toda a progressão, de toda a evolução, e seja o que for. Estamos apenas por isto? Ou será que estamos apenas para abrir um negócio na esquina? Que abra, que multiplique por 1000, mas não vai adiantar nada, porque 1 e 1000 é igual. Neste plano civilizatório, 1 e 1 bilhão é igual. Porque o que precisam diariamente é do 1, não do 1000. Do implica que entendemos que precisamos do 1000, é porque estamos doentes. Porque entendemos na nossa doença que somos imortais. Então, o 1000 vai nos fornecer imortalidade dentro da imortalidade nossa. Isto não é atrativo para estar muitos encarnados aqui, é verdade? O atrativo é que aqui estivesse, que falássemos do civilizatório, como nos aconchegar no civilizatório, como ser mais educados no civilizatório, como não agredir melhor, agredir menos tudo aquilo que atacássemos esta Terra, esta orbe, este planeta extraordinário. Mas isto está dentro da licenciatura desta Terra por todas as partes. Por que precisaríamos disto aqui? Existe um fundamento externo de muitos anos progressivos que forma-se em algo, diploma-se em algo, tem a primazia em algo. Por que precisaríamos tratar disto aqui? Então, se não tratamos disto aqui, por que estariam centenas de encarnados aqui? Se não tratamos aqui das impressões
de que aprisionam os seres da natureza humana e espiritual, um ao outro, daqueles que estão próximos, daqueles que estão meio próximos, e que fazem propiciar uma impressão gigantesca, e de que tratamos desta impressão como se fôssemos grandes sábios dentro disto, de que somos sábios para infernizar e impressionar e trazer impressões que não escapamos nunca. E do mesmo modo aplicamos a mesma técnica, trazer impressões que outros não escapam nunca. Que a única chance possível de cada um aqui é ter menos impressões e estar liberto, porque vão a sós, passam a sós. Isto significa o intento do portal da ficação, e que deste intento todos nós não tivemos cálculos e nem movimentos o suficiente para insuflar que isto vai valer lá fora por algo que não vai escutá-la. Vai estar a irradiação disto, a irradiação. Então, se houvesse a possibilidade de muitos milagres aqui, mas há milagres à toa, milagres que uma mão que não andava mais, ela começa a funcionar, milagres que é à toa, uma multiplicidade, haveria filas aqui para entrar. De que importa para nós que a mão fique melhor, num mundo onde cientificamente pode se multiplicar isso por 1000. Por milhar. De que importa fazermos uma multiplicidade de milagres, e destes milagres à toa, e de que esses milagres à toa neste grande mundo, a sofisticação é imensa. Então o milagre é sabermos que somos um milagre. Quem quer saber que é um milagre? Todos querem saber que civilizatoriamente estão melhores, representam mais, têm mais. Se toda a civilização está assim, num módico deste correr insistente, intermitente de bilhões de seres que inflamam tudo, o que caberíamos a este insignificante pórtico? Significa neste pórtico de que cabe o direito. Então vamos encerrar onde cabe o direito. Onde cabe o direito de um guia, onde cabe o direito dos seres curadores, onde cabe o direito de seres de que intentam estar aqui. E para entrar aqui, precisam estar aptos, porque lá precisaremos estar aptos. Não vamos entrando em todos os lugares. Precisaremos estar aptos. Às vezes estamos num lugar que não sabemos nem onde entramos, nem saindo. Como estaremos aptos? Então, vou contar para todos vós que estes dois seres combinados que estão aqui têm uma bem-aventurança imensa de tratar disto e com todos esses seres que estão aqui. E do agrado disto, não vamos trazer qualquer modo de insuflar qualquer dependência, qualquer impressão, insuflar algo de obrigatoriedade. Vamos trazer a possibilidade de que chamamos de revelação. Se estiverem revelados que sois um ser civilizatório e estão mortificados nisto, e que não há um segundo que possa não estar, é uma revelação. Então sempre tratamos de algo imponderável através deste. Então se estás
não na penumbra, mas na escuridão total. E estando nessa escuridão total, a possibilidade do conhecimento e do saber e da sensibilidade para onde está, de onde está. Então significa que um dia, na posse de um temporal gigante, de muita multiplicidade de raios, e trouxeram uma luz para aquela escuridão, e este ser olhou em volta e soube que estava numa prisão, com ferros. Prisão. Sabe o que é isso? Já ouviram falar disso? Bom, ele teve uma revelação. Ele teve uma revelação de onde estava. Estava numa prisão. Estando numa prisão, dentro da revelação, poderia dizer: ai meu Deus, meu Pai, de que tamanho é o cumprimento da minha vida para estar aqui? Bom, é uma revelação. Onde que estou atado o suficiente por circunstâncias jurídicas legais para estar aprisionado? Por circunstâncias de outros seres, onde o ódio ou outra circunstância os fez juntos, e de que um prendeu o outro. Está revelado de que tem direito. Então, um aprisionado numa cela, ele tem direito a um advogado. Olha o que trouxe a revelação. E se não houvesse revelação? Um esquecimento profundo de questões civilizatórias, de que não pensam no pensar direto. Bom, é uma grande revelação. E se existe algo que possa trazer onde está o fundamento de vós. Porque tudo são impressões de todos que estão próximos, de todos e de tudo. São impressões. Quer dizer que se uma impressão desvanece, o que acontece? Vemos diretamente. Então, no interior deste pórtico, neste interior deste recinto, com tão pouquíssimos encarnados dentro de uma obra gigantesca do portal da edificação, significa que o civilizatório evoluiu, porque toda evolução civilizatória é tornar todos os seus membros civilizatórios, sendo mortais. Porque se houvesse uma grande possibilidade deste ser e trabalhar incansavelmente para atingir a imortalidade, conseguir forças o suficiente a entrar em algum recinto ou entrar numa máquina e sair imortal, então valeria a pena, acho. Tenho a impressão que valeria a pena. Significa que quando temos uma revelação estamos presos. Então não quer dizer que a revelação faça a porta deste recinto abrir e ele ir embora. E temos uma revelação em princípio que estamos aprisionados. Ou no quê? Então este ser não caiu do céu e entrou num recinto de prisão. Isto chama-se revelação. Se temos revelados de uma impotência imensa e de uma impressão imensa que esta impotência vem dela, e temos a revelação disto, sabemos que onde estamos. E nisto tudo que tratamos, o mais sagrado de tudo é que se somos um milagre, não fomos confeccionados no milagre 1, milagre 2, milagre 3, milagre 10, milagre 1000. Somos um milagre. Só existe a possibilidade de um milagre para todos estarem aqui. Mas que contato que temos com o milagre? Onde nos separamos dele? E ficamos numa multiplicidade de expressões do que queremos. Como se falássemos sozinhos, sem parar.
que isto, como que para aquele que está aprisionado, e teve um relâmpago e viu que estava preso, ele teve uma alegria imensa. Uma alegria imensa. Então não é algo de que ele ficou, de que ele possa estar grandioso em si mesmo, e de que algo tirou-lhe esta grandiosidade de si mesmo, como algo que está aprisionado, está no escuro, pode ter alguma grandiosidade. Só quem está no claro tem a grandiosidade da luz. A grandiosidade de não estarmos totalmente tomados por impressões e de que tudo o que nós realizamos nesta obra desta vida é através disto. Numa circunferência mínima e insignificante, mesmo que a circunferência possa dizer que existe um complexo daquilo que é dono do quê? De um complexo imenso. O maior complexo que existe é a pólice de estarem num planeta milagroso por si só. Então, como milagre, comprem este planeta inteiro e caminhem por todos os rios, por todos os mares. Tenho a contingência de sabê-los deles. Caminhem por este elemento que não há quem escape de bilhões de seres que adentrem em vossos narizes. Não? São donos disto, não está bom? Não está maravilhoso? Mas neste que está aprisionado numa cela, que anda em volta, a sugestão que possa ter é uma multiplicidade imensa do que ele possa entender daquilo e daquela escuridão. E caminhar em volta daquilo. Só há um modo, uma luz que clareia. Além de toda a subjugação e de toda a escuridão, de que é uma luz que clareia. Revelação. Velação vem de uma vela que está acesa. Revelar-se. Velar-se quer dizer através de uma vela que está acesa. Então a revelação, talvez, nos primórdios civilizatórios, significava, se ela estivesse acesa, haveria algo que pudesse, de tão majestoso, de que se ela estivesse acesa, saberíamos a nossa composição, de onde estamos naquele momento de escuridão. Então a revelação vale para nós muito mais do que uma vela que é acesa. Se todos estão cegos, só há escuridão. São inaptos para saber o que é luz. Estão inaptos para saber o que significa a capacidade de ver e de olhar. Sendo que a nossa capacidade, como sempre tratamos, de ver como mamíferos, porque o mamífero os vê e todos veem um mamífero, é a mesma visão. Então existem por todos os biólogos que dizem que há muitas visões que são preto e branco, que não são preto e branco, que são de longa distância, curta distância, mas são disto que nós temos. Aliás, nossos olhos são muito, infinitamente menores que de capacidade muito de outros animais. E temos a capacidade, depois disso, de fechar os olhos, de ter outra visão. É que essa visão vai ser carcomida, ela não vai existir. De onde vamos ter a visão? E depois temos a visão
onde todas as impressões desapareceram, inclusive da carne, aí nós temos uma visão direta, que é destes seres que aqui estão, vem diretamente. Este ver diretamente não tem externo, não tem interno que escondemos, nada é escondido. É direto e absoluto. Esta é a visão. E esta visão não é mortal. Querendo todos nós, norteados por todos os seres que aqui estão, enveredar apenas desta revelação. Se houver esta revelação, ganhe um prêmio imenso, como o daquele ser que estava lá, na escuridão total. Só que aquilo da prisão são as impressões. A escuridão significa que não entendemos a vida através destes olhos. A escuridão significa de que perdemos a capacidade de saber diretamente da luz. E principalmente da luz, da nossa própria luz. Não a luz civilizatória. Então, muito que bem, esse civilizatório tem um grande facilitador, incomensurável. Mas se estivermos revelados e caminhantes dentro dele, como será? Se soubermos que só há um milagre, de cada um é um milagre, não uma mistura de milagres de seres, num conjunto de uma obra. E se tivermos a revelação de que a passagem é única, e se tivermos a revelação de que caminhamos para a imortalidade, não apenas para a mortalidade, e de que aqui, neste recinto, neste pequeno recinto, onde todos da visão natural de encarnados podem notar e até medir, até recintos infinitamente maiores, de que as paredes da encarnação não os contenham por todas as partes, e de que é absolutamente em paralelo, que não vai entrar na casa do vizinho que está aqui, porque é um paralelo. O vizinho não os vê, ele não os vê o vizinho, por dignidade. E de que existe algo no indicativo deste portalificação, que é o recurso idêntico ao recurso que coloco no bolso. Neste mundo aí fora, de outro recurso onde vão precisar. E dizemos, precisam acumular. Como? Como acumular recursos? Primeiro veja por onde escoam. Apenas veja onde escoa. Mas eu não sei ver onde escoa. Então está cego. Porque por onde escoa é uma imensidade, numa trama imensa. Então entra 100 no numérico e todo o restante retira quase que tudo e ficamos com um restinho só. E se acumularmos tudo que entra de uma vez só, não suportamos nem a possibilidade de estar existindo, de tão imenso que é. Mas que vamos realizar essa obra de saber disto. Então saibam, de tudo que tratamos aqui, já tratamos imensamente disto. O que escoa dos recursos de vossos bolsos é idêntico ao que escoa no recurso da potência divina em nós. Tem um pretenso de algo que colocamos no bolso, e tem 10 que querem retirar o dinheiro do bolso, de todas as formas possíveis. E se dermos o dinheiro, o direito é ter retirado constantemente, aqui e acolá. Mas
Não vemos isto e o que entendemos não é isto. O que entendem não vale nada, porque está escoando. Do que entendem, façam parar de escoar. Quem entende é a visão e o espírito. E ele pode tratar disto 1000 vezes. E vamos entender do jeito que queremos entender, só que não funciona. Então existe uma retenção para nós todos aqui. Para nós todos. Já que a retenção, quando é proeminente, é para todos. Incluso a todos os seres invisíveis que estão aqui. Muitos. E muitos. Esta potência, a mais que está aqui, tem um estado de alerta e de presença, mesmo que seja mínimo. Diz respeito ao que significa uma potência a mais em nós. Uma presença efetiva. Que não desvanece. Que não cultuamos de um modo ou de outro em qualquer parte. Ela é. Ou não é. Daquilo que podemos conversar conosco mesmo, ou com nossos semelhantes, e discutir sobre o milagre, já que ele desapareceu. Esta é a revelação. Ora, por onde caminhei, que o milagre desapareceu, sendo que este é o único fundamento. E este milagre está na ponta do dedo, na unha, nos cabelos, no intrigante potência que tem e da ordenação que tem de todos os vossos órgãos. Ou isso é tudo exterior? Nem mesmo isto tem. E se abre um corpo humano, vão retirar o coração e o fígado, é isto? E vão dizer, este é o coração e o fígado. Sendo que isto representa um milagre orgânico. Então comece do começo. Se aquilo que agrega em nós está unicamente na cabeça, significa que estamos repartidos e ficamos com um pedaço minúsculo, que é a cabeça. Então saiba de que um mamífero, ele não leva para a sua totalidade, lá na sua cabeça. A totalidade é orgânica total. Quer dizer que evoluímos ou involuímos? Como podemos ter uma totalidade do local onde estamos, se estamos trancafiados num pequeno recinto? E que tudo pode ver e saber apenas num pequeno recinto, deste tamanhinho. E tudo que pode depois é externo de um modo que não temos nem no módico de competência de ter contato. Então, filhos desta vida existenciais, da natureza humana e espiritual, que por acaso encarnados nesta terra,
e civilizatórios. O primeiro princípio de um grande mestre espiritual que sempre foi, é a revelação do ser civilizatório. Então fazia-se tudo de um mestre para um discípulo, apenas para ter revelação de que ele não é civilizatório. E começava tudo a partir disto. Sem a partir disto não há depois disto. Porque para um mestre e um discípulo, um grande discípulo, um grande mestre, o civilizatório não existe. Então é algo que vem à frente dele e fala: você não existe ainda. Tudo que possa pensar, saber, conhecer, caminhar é civilizatório. E que um ser civilizatório é civilizatório. Quer dizer que traz a civilização inteira aqui para ser iniciado. Mas nós estamos falando de muito longe. O que sois encarnados, de como vieram encarnados, para onde vão encarnados. Nisto que tratamos agora, nestas questões de fundamento, é aquilo que entenderam, cada um entendeu de um modo. Então, se acendemos a luz, sentamos numa mesa grande e trouxemos estas 5 questões, cada um vai entender de um modo. Pelo que sei disto, é isto. Pelo que sei daquilo, é aquilo. Pelo que me disseram, é isto. Eu escolhi entre 5 opções, 10 esta. Quem escolheu junto comigo esta? Eu. Então fica deste lado. Só existe um fator aqui. Por isso que precisamos partirmos do fundamento. E o fundamento é este que tratamos aqui, indiscutível. Então, como revelação para todos vós, destas que se manifestam aqui, tem a mesma ordenação de todos vós. Tem a mesma capacidade de expressão. Se tem a capacidade de expressão, recepciona e é sustentado a capacidade da expressão. Então tudo é sustentado aqui para que possa existir. Não existe um conclave particular de que eu existo, por isso que eu confecciono nada. Nem nós e ninguém, e jamais será. E o apogeu de tudo que tratamos, porque poderemos tratar disto até o amanhecer, porque traz bem-aventurança tratar de fundamento. Experimentem. O que dá cansaço é o contrário do fundamento. Porque temos que alcançar a possibilidade de demonstrar o que entendemos todo dia, incluso para nós mesmos. E isto cansa muito. Não poderíamos tratar agora de um fundamento do portal da edificação que trouxe algo em algumas vertentes simples, muito simples, do que significa para todos vós. Então não é para vosso parente nem para o vosso vizinho, é para vós, que sois encarnados em um milagre que desapareceu.
Então, por assim dizer, em algo que sempre atinge e realiza esta obra. Então, no montante crístico, a integralização e o fundamento maior de todos os fundamentos, o Pai e o Filho, em totalidade, na abrangência máxima, onde todas as circunstâncias que seja deste ser, está totalmente revelado e desembramado. Então aquele ser que estava naquela cela, desta revelação, chamou um advogado, conseguiu mais um tempo, foi para todo o civilizatório do que reinou, e foi para todos os laços que tinha, até que pudesse estar revelado de tudo que o levou para aquela cela. E nesse instante do que o levou para aquela cela, estava um montante de uma obra imensa. Não que apenas se vire as costas e diz, perdoe-me. Ou de que confessem ajoelhados e que sejam perdoados. É isto que trouxe um raio. Um pequeno raio, um grande raio. Mas se este raio trouxe para este ser nesta cela, e dentro de que pudesse chamar um advogado, dentro de direito, ele preferisse, não chama advogado. Constitui a minha vida neste pedaço aqui que eu quero ficar. Que tal? No módico disto, desta integralidade crística, mas a integralidade em todos os modos da jornada espiritual de totalização é a mesma. A crística é épica e moderníssima, e tem todos os épicos muito anteriores que levaram à mesma circunstância, de que todos os seres, todos os místicos que vieram desta terra, desatrelados, e tentaram passar o desatrelamento, a revelação, e depois da revelação, que principia o mais importante do que tudo, o retorno. Quer dizer que não vivemos por alegoria. Existe uma lei. Existe uma dinâmica de uma lei. E existe algo imprescindível dentro disto tudo. Então tudo que pôde se formatar em milhares de anos, que transformou-se em pecado, e de que o pecado significa que na ignorância máxima atentemos a algo que nos dá medo, terror, e que significa cuidado com isto, porque poderá atrelar-se. E nos moldes hipermodernos, não há nada disto, é só uma convicção, que dentro do civilizatório temos leis para tudo. Pronto, está resolvido, mas não está resolvido. No que consta esta totalidade, para um ser da natureza humana e espiritual, que como naquela cela, teve a revelação e teve uma disposição imensa para a totalidade daquilo do que tratamos agora, e que desta totalidade, dentro de uma ânsia maior e imensa, pródiga, há sempre algo que acontece. Uma passagem. Ora, mas que passagem? Esta passagem que nós tratamos está empoeiradíssima, sem trabalho nenhum.
Esta passagem é mística, porque está em outra velocidade. E para tentar a outra velocidade, precisamos ter uma velocidade maior. O que é velocidade maior? Velocidade maior é da potência divina. A potência divina sustenta tudo numa velocidade que nunca esta potência é manifestação. Então este é o recurso mais sagrado, mais de tudo que é possível. Como é um recurso que sustenta tudo e nunca é manifestação. Imagine arrecadar isto. Tem uma velocidade a mais. Se tem uma velocidade a mais, combina com a velocidade a mais de uma passagem que está fora da visibilidade desta terra. E que nesta passagem, incorruptível, com esta velocidade a mais que nós apresentamos, ela abre a porta antes de caminhar. Existe algo que leva para dentro comum, como que algo inacreditável. Mas antes disto, vem um dia muito requisitado, muito antes desta totalidade. Ele se apresenta, e este guia se apresenta, bate na omoplata esquerda, porque todos fazem isto. E como é a passagem, e como é um guia, ele vai trazer o caminho máximo que pudesse ser disto. E diz, olha, só que tem algo. Vai entrar só, a sós, sem nada. Porque tudo que entra lá que não seja sós, cada vai ter que fazer por si o possível para que esteja ali. Então Cristo jamais quis reunir uma multidão e fazer uma passagem nesta passagem, numa velocidade muito grande, que é impossível nesta velocidade que temos nesta terra saber dela. E nesta velocidade encontra o espírito de algo, o sensor de algo, como queiro, do descanso, a terra do descanso, podemos dizer assim. Esta terra do descanso foi feita para a natureza humana e espiritual, porque o que mais tem a natureza humana e espiritual é cansaço. Acostumou-se com o cansaço, que todos têm um pouco menos, um pouco mais de descanso. O cansaço é imperioso, desde o atávico, desde o organismo e de tudo mais. O cansaço de si mesmo, de toda a imbecilidade particular e própria, e tudo mais. Nesta terra do descanso, comemora-se por este ser que ali está, que tem todas as entradas como todos nós. Ele pode pensar. Então, dentro do seu pensamento, da totalidade do seu pensamento, de tudo que sente, de tudo, tem uma comoção muito grande e diz, cheguei no reino dos céus, cheguei no reino de Ororum. Instantaneamente, dentro de uma entrada principal e muito grande na natureza humana e espiritual, ele atinge a terra conjunta da gratidão. Então a gratidão, ela está na entrada da natureza humana e espiritual, o que pode dizer na luz mais intensa e na escuridão mais abissal. Já que na escuridão, aqueles que vão decepar a cabelo e escravizar outros seres, e não tem mais arma, como tratam aqui, alguém vem e dá uma arma de presente, tá? E ele diz, obrigado, e decepa a cabeça de todos que precisam. Então a gratidão é intrínseco, é inerente à natureza humana e espiritual, dos modos mais prosaicos, dos piores possíveis, e dos mais
dignos possíveis. Numa velocidade imensa, como tratamos agora, deste descanso, desta gratidão, em totalidade. Entramos em oração. Então, quando entra em oração, diz respeito que numa das entradas principais, a oração é o que está no nosso reino por natureza. Então vamos abrir as mãos apenas por estou pronto para dizer. Tem uma pólice de cada um, apenas isto. Entramos em oração, e a oração não é um lugar que nós vamos para orar. A oração explode em nós. A oração é um desígnio. Como é o desígnio de um peixe que cai fora d'água, e ele tem o desígnio de ir para dentro da água. Será que dá para entender, compreender da natureza humana isto? Se este peixe perdeu este desígnio, ele vai ao lado contrário e morre imediatamente. Quando entramos em oração, como tudo isto, de todo este indicativo do princípio até aqui, há 3 vertentes de seres espirituais da natureza humana e de que concerne, e de que tem a inteligência e a pólice do que concerne o portal de edificação, dentro e fora da sua edificação. Então há 3 vertentes, 3 módicos. Dele 3 modos, por assim dizer. O primeiro, de que a possibilidade de adentrar aqui para cada um de vós, mas para cada um de vós desencarnados também, seres aliançados dentro da prodigalidade, de que um dia, de um modo, seja o que for, encontrar-se em alguma vida ou outra, e dentro de um pródigo, estará para cada um de nós. Isto quer dizer que isto é um repente de algo como aquele peixe que quer acertar a água. E existia a possibilidade desta água aqui. E como nossas mãos estão assim, então estarão com as mãos em cima da nossa. E que em cada mão de vós, todos vós, poderá sentir uma sutileza, com uma eletricidade sutilíssima. Quer dizer que essa eletricidade sutilíssima não morreu lá no caixão dele, junto com ele. O que pode dizer para nós este ser? O que nós podemos dizer para este ser? Na pólice diz, consagra que são do mesmo gênero, da mesma natureza. E só desta pólice diz respeito que quando estivermos invisíveis, estaremos nesta mesma pólice. Será que aqueles que aqui estiveram, nestes assentos, talvez estejam aqui, se absolutamente estivessem conscientes em totalidade? Se não haveria algo arbitrário, trariam todas as impressões possíveis para cada um daqui, retirariam esta potência e inundaria do quê? Então cabe a este ser outro recinto. Outra vertente, um guia,
Quer dizer que um guia espiritual, em todas as vertentes de ordens possíveis, existe o guia. Imploramos pelo guia, saudamos o guia. Um guia espiritual tem uma função extraordinária e tremenda. O que seria tudo nesta terra sem um guia que transportasse entre o esquecimento e aquilo que esteja acordado, entre a luz, entre a escuridão e a luz. Um guia entre uma passagem e outra, um guia entre aqueles que estão perdidos na mata e sair da mata, um guia. Só que há algo para este guia. Este guia nem pega pela cabeça e leva-os por um consequente daquilo que interessa. Este guia está por interesse de cada um e pelo ânimo de cada um. Porque aquele que está perdido na mata tem um ânimo, porque está sendo comido por mosquitos, porque está sendo devorado por outros animais, e se aparecer algo que entende daquilo que seja um guia, ele vai implorar pelo guia, vai agradecer pelo guia. E o guia foi a salvação e levou do que estava perdido porque estava salvo. Numa coisa muito simples, mas tudo deriva do mesmo modo. Se um dia estiverem totalmente perdidos do que significa estar nesta vida, chame um guia. Ele baterá na omoplata e diz: só posso levar você. Vós. Porque o que entende de que possa ir junto não é da lei e não é de vosso interesse a não ser da lei maior. Da lei maior. De outra forma, existiria uma lei só para todos aqui, não estaríamos aqui e estaríamos no céu todos nós. E a terceira vertente, seres curadores, que por dom de criação, dentro de um mistério inacreditável, tem, como o peixe quer ir para a água, eles têm o querer de curar, de ter o contraponto daquilo que faz não curar. Quer dizer que estes seres agem muito rápido e veloz, trazem as essências próprias e tudo mais. Dentro da prodigalidade de si mesmos, de grandes conhecedores disto, aprofundam-se rapidamente, vão na raiz, por vezes curam a raiz, e depois vai vindo da raiz até que saia da terra, até que vai para cima, até que vá para o caule. Seja assim, e é o que é assim, mas facultam que vão fazer o possível. Mas, dizem assim, façam vós o possível. De que tamanho podereis incalculavelmente maltratar vosso organismo e querer que alguém o cure, numa arrogância infinita, que podemos maltratá-lo. E tem que haver, porque entendemos que tem a haver, seres que vão curarmos até o fim de toda a vida. E como sabem todos vós, há um apêndice para cada um, já que estas cirurgias, e no intento das cirurgias, e naquilo que entenderam todos vós, todos, existe algo que nada pode ser de uma vez só. Então, para cada um, do que requerimento que tem, é para algumas vezes, e há de estarem aqui, porque senão nós vamos ser tão importantes, que querem que eles levem todas as ervas, todas as medicinas, lá onde estamos, bem folgados,
talvez maltratando o nosso organismo. Isto traz algo para todos nós. Então encostem as duas mãos. Numa velocidade um tanto maior ainda, existe algo, a consagração. Como podemos consagrar? Então, consagrar significa numa velocidade a mais, onde um apetite nosso, que nem sabemos de nós, precisa e quer consagrar tudo o que tratamos. E esta consagração, dentro de um épico crístico recente, sempre foi a consagração. Em todos os épicos anteriores, em muitas ordens que então a consagração é um estado de humildade imenso, pela lei superior, por todos os módicos existenciais, por tudo aquilo que nos sustenta, por tudo em absoluto que não somos absolutamente nada. Consagramos a efetividade de que somos sustentados, mantidos, e de que, por ordem de que não sabemos, sustenta-se tudo, até nossa mediocridade, nossa estupidez, nossa insensibilidade, nossa arrogância. Então tudo é sustentado de modo como o Pai mais bilionário do mundo e de todos os mundos que sustenta tudo. Mas é implacável. Se pode sustentar o inferno, então sustenta-se o inferno. Se não houvesse a sustentação, não haveria inferno. E não haveria nenhuma pólice, nenhuma, de que possa haver entre o céu e a terra algo que possa sentar-se à mesa para decidir isto. Não sustente mais o inferno, porque não estaríamos metade sustentados, porque é um inferno em nós mesmos, por isso que estamos encarnados. Abaixem as mãos. Salve, filhos e filhas.